segura com tua caminhada, com a tua figura. Tem alguém te observando de perto, se espelhando no exemplo, se motivando no invento, seguindo na caminhada. O sagrado entende o mundo mortal e humano, entende o medo da solidão, entende a dor da ferida aberta, entende o abandono e o frio da noite escura. O sagrado entende a fome, o ódio, a esperança e, acima de tudo, entende a fé. Já se deram conta que em todas as religiões conhecidas existem divindades crianças? Jesus menino, Buda criança, Oxalá Mokexê, Baragelu, Ibeides, porque o sagrado entende a criança, suas ânsias e esperanças, frustrações e mágoas, e principalmente seus caminhos. Te convidamos e nos próximos momentos te esforçar para entender o Irê. Lembrar que nossos heróis estavam na mesma casa, na mesma quadra, no mesmo chão. Quando criança sonhei ser super-homem, Homem-Aranha ou até o rei do conto de fada. Quis ser ídolo num grupo de rock, ou um mocinho num filme de cowboy. Mas percebi Um nasceu em um bairro nobre, em clínica particular, com um médico de renome. Outro nasceu pelo SUS, um universitário, trazido à vida pelo plantonista cansado e mal remunerado. Um estudou em escolas particulares, com professores particulares e em casa e aquela ajudinha dos pais. Um, desde novo, fazia sua correria no sinal com balas, na feira carregando as compras ou mesmo pedindo aos que passavam. E o outro, indo todos os anos à Disney. Um trouxe mágoas da vida, mal entenderes e mal entendidos. E o outro também. Porque todos foram crianças, viveram seus sonhos e pesadelos, e não encontraram valores a serem passados por aqueles que deveriam se encarregar disso. Seja em berço de ouro ou no asfalto da favela, o futuro depende de nós, de entendermos o Irê. A criança não é o futuro, ela está presente, aqui e hoje. Recomeçar, me ensina a te ensinar, me faz entender o Irê, que um dia fui e vejo em ti. Me ensina a ser melhor, pra te ver melhor, conhecer a criança. Oi, eu sou a Gabriela, sou pedagoga de formação, tenho especialização em docência nos anos iniciais, trabalho com crianças há 9 anos e estou nessa jornada pedagógica desde que tive muita influência da minha avó, a parte de pai, né, que era uma pedagoga bem renomada nessa área da inclusão, sempre trabalhando com infâncias, também tem influência da minha tia, também por parte de pai. E embora o sonho da minha família fosse que eu fosse médica, né, eu quis ir para essa área da educação porque trabalhar com crianças é algo que toca meu coração, algo que me faz feliz, a energia das crianças me contagia. E acho que faz o meu trabalho ficar mais leve, embora não seja tão fácil ser professora nos dias atuais, mas é um trabalho que, com a energia das crianças, me deixa muito feliz, se torna tudo mais leve, as crianças transmitem uma pureza, uma clareza que para o meu trabalho é muito gratificante. E esse foi o grande motivo que eu quis me tornar, enfim, professora. Bom, e eu gostaria de deixar assim registrado algo que me toca bastante, que eu penso e é um posicionamento meu, que principalmente para os pais, né, para os pais responsáveis, avós também, que a gente possa, com as crianças, né, investir em menos tempo de telas, né, de tablet, celular, televisão. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a rotina nos impõe, deixa a criança ali um pouquinho, né? Mas o tempo que a gente puder não deixar, né, que a gente invista nisso. E para quem é da mesma religião, né, que eu, a maioria do pessoal que vai assistir, que quando for ao terreiro, leve a criança. Vou só bater a cabeça, leva a criança. Mas eu vou só lá conversar. Leva a criança para viver aquilo ali, para ver as imagens. Daqui a pouco tu conta sobre as imagens, fala qual é. Olhos preto velhos, olha a mãe manjar, né?
vai socializar com outras pessoas, tem uma defumação, vai dizer para que é, vai de repente vivenciar um pouquinho mais do terreiro, né? E socializar um pouco mais com as crianças, né? Porque às vezes chega, tem outra criança, vai brincar. Enfim, eu acho que isso é algo que é bem importante, que a gente pode, né, enfim, repensar isso. E não, às vezes, só levar no terreiro, mas daqui a pouco, quando vai fazer o passeio, né, vai levar, por exemplo, em algum lugar da cidade, né, e trazer aspectos da nossa cidade, que é uma cidade bem histórica e ótima para essas questões culturais relacionadas, né, ao povo de matriz africana, explicar um pouco, né, lá sobre as ocas do mercado, sobre o mercado público, a igreja de São Pedro, enfim, entre outros inúmeros que a gente pode contar para as crianças, né, porque a nossa religião ela é toda assim, ela é contada. Então, quanto mais as famílias investirem nisso, mais eu acho que a gente vai estar propondo um futuro mais, enfim, mais feliz, mais humano e mais, né, que as crianças vão estar mais apropriadas da religião, né, que a gente vivencia. Eu acho que é isso. E sobre a religião, né, religião de matriz africana influenciar na vida das crianças atualmente como pedagoga, eu acredito que sim, é uma influência muito positiva para a vida das crianças que frequentam os terreiros com as suas famílias, que são criadas no terreiro com as suas famílias, né, que cultuam isso, enfim, que as mães colocam os fardamentos e os levam para os terreiros. Eu acho que isso é muito importante, e uma coisa que é muito diferente da época que eu era criança é que hoje em dia a gente tem essa oportunidade de falar com as crianças, de dizer, olha, a gente vai no terreiro, tu pode falar para os teus colegas, não tem problema tu falar para tua professora, não tem problema tu falar isso na sala de aula. Se algum coleguinha te falar que isso não é de Deus, né, como a gente escuta muito, tem que, né, conversar que Oxalá também é considerado uma divindade pra gente, né? Então, assim, atualmente eu percebo que tem uma diferença da época que eu era criança e ela traz, como que eu posso dizer assim, ela abre uma oportunidade maior desse diálogo dentro da escola e fora dela e também no terreiro, né? Porque como professora eu também trabalho isso, né? O ensino religioso, a gente sabe que o ensino religioso nas escolas, né, privadas, que é onde eu atuo, né, não nas escolas públicas, né, que daí não é o meu espaço de fala, mas na privada onde eu trabalho, a gente não trabalha só o ensino, né, católico, né, a gente trabalha um pouquinho de todas as religiões, acreditando no transcendente, né. Quando a gente fala sobre o transcendente é porque ele transcende todas as religiões, e aí ele pode ser Jeová, ele pode ser Oxalá, ele pode ser Jesus, né, enfim, ele transcende as religiões. E eu geralmente, né, nas turmas assim que eu trabalho e quando eu dou outras aulas fora da escola também, eu sempre procuro trabalhar com isso, com essa questão do que a gente sente da nossa fé, que ela sim é a nossa, pode ser, enfim, nosso pilar da vida, assim, para a família também, para a criança, porque sem a fé, né, eu acredito que tanto a família quanto a criança, enfim, a gente não consegue, né, enfim, avançar muito em vários caminhos da nossa vida. E eu tenho isso muito claro porque desde criança, assim, eu sempre acreditava, meu Deus, estou com dor de barriga, eu vou lá pro caboclo da minha avó me benzer. E às vezes eu comentava isso com os coleguinhas, assim, com os meus amiguinhos mais próximos, né, o caboclo me benzeu e eu fiquei bem. Então isso são coisas que a gente não tem claro quando a gente é pequeno que é a fé, mas né? Por exemplo, meu sobrinho agora esses dias dizia, será que o vô pode me benzer com uma velhinha? Então, claro que ele pode, porque a criança tá acreditando nisso, entende? Então, além do espaço do terreiro, né, falar disso em outros espaços com as crianças, é muito, muito, mas muito mesmo importante para que não se tenha esse receio e também que outras crianças que não são da nossa religião aprendam, né, com esse diálogo, né, do respeito, da fé dos outros, enfim. E por isso que eu acho que influencia muito, né, a ida do terreiro. Por isso que eu sempre digo para as mães, né, que eu conheço e que são da religião, leva a criança.
Ai, mas você quer? Leva a criança, leva, vai na sessão com a mamãe, vai girar, vai brincar de sessão. Por isso que eu gosto, né? Até as gurias dizem que eu fico influenciando as crianças a girar, mas é porque eu realmente acho que é muito importante, porque eu me criei assim e gosto da minha fé, gosto da minha profissão, gosto de estar sempre envolvida nisso. Então acho que também é um caminho que leva as crianças, né? Que traz as crianças a cultivar aquela sementinha da fé, né? De fazer as coisas certinho, né? De ter um compromisso, não um compromisso como os adultos têm, mas de, poxa, eu vou lá, vou tomar um passe, vou bater a cabeça pro santinho, essas questões assim que eu sempre menciono. E eu também lembro que na escola eu nunca gostava de falar que eu era de sessão porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha que as crianças, que os meus colegas iam me julgar, assim, eu tinha medo, né? Até que eu acho que eu já tava mais no 5º, 6º ano, por aí, eu tinha um colega que ele era de terreira, né? E ele é, né, na verdade, de terreira. E ele falou um dia, assim, na aula de filosofia, se eu não me lembro, se eu não me engano. E ele falou, não, eu sou batuqueiro. E eu fiquei com aquilo assim, meu Deus, ele tá falando claramente que ele é batuqueiro. Como assim, né? Vai todo mundo julgar ele. E ninguém falou nada. E a partir daquele dia ali, eu fiquei mais tranquila em dizer que eu ia, assim, que eu ia na terreira. Como se ninguém soubesse, né? Porque a escola é aqui no bairro, então todo mundo se conhecia, todo mundo sabia de que eu era filha, aquela função toda. Então, algo assim bem específico que me marcou bastante era que eu tinha medo que as pessoas soubessem que eu era de religião, né? Meu Deus, como assim, né? Então, isso é uma das coisas bem marcantes. E aí, depois de muito tempo, até na graduação, quando eu já estava na pedagogia, eu não mencionava assim, né? Mas depois, estudando mais um pouco sobre as infâncias, sobre cultura, né? Sobre como que a cultura cultura afro influencia no nosso desenvolvimento e precisa, né, ser, enfim, conversada com as crianças, justamente para que elas não tenham esse medo que eu tinha, né? Então, a partir disso, mais na graduação, eu consegui falar mais sobre isso, assim, claramente, me posicionar, né, e dizer, sim, eu sou de religião, eu faço, eu participo, né, e isso é algo bem marcado, assim, na minha trajetória. Não sei mais quanto tempo eu aguento a chuva fria. Me adoece, entristece, a fome me torna alguém que não sou. Não sei mais se quero aguentar a solidão da rua, o vazio da lua em cada noite aqui. Não sei mais se posso esperar que tua janela se abra, que teu olhar seja doce, que tua mão se estenda, que teu coração funcione. Só queria ser visto por ti, como um menino em teu carro, em tua vida, em tua estrada. Só queria entender porque preciso passar por isso, porque preciso ser visto assim, como um risco pra ti. Se existe um Deus acima de Espelhos. todos, Teus atos são espelhos que me guiam na caminhada, na jornada, na noite escura, nas decisões tomadas. Então, cuidado. Teus atos e exemplos valem muito mais do que palavras, conceitos, reprimendas e castigos. O tempo é inimigo cruel, impiedoso, e amanhã eu estarei em teu lugar. Então, por favor, não me faça arrastar correntes de culpa, transtorno por assuntos mal resolvidos, traumas que levarei por toda a existência. Me ensina os teus mais nobres valores. Não adianta tu pregar a caridade e fechar a janela do teu carro para a mão estendida da criança no sinal. E o pior, na minha frente.
Não adianta pegar a honestidade e me ensinar com teus atos a sonegar impostos, fraudar a luz, a água, aceitar o troco errado. Me ensina a amar, perdoar, acreditar, confiar. Me ensina a ser, ao invés de ter. E no final, talvez nós dois nos orgulhemos disso. Saberei por teu exemplo que o nosso saravá, o aleluia do vizinho, o shalom do pai do coleguinha, todos significam o mesmo, paz. Que o nosso Oxalá te abençoe é o mesmo que Deus abençoe, e o mesmo que Alá te bendiga. E tudo só significa que alguém parou o seu dia para te desejar coisas boas e que se preocupou contigo. Cuidado, você é o meu espelho. Só queria ser visto por ti, como menina em teu carro, em tua vida, em tua estrada. Só queria entender porque preciso passar por isso, porque preciso ser visto assim, como um risco pra ti. Se existe um Deus acima de todos, porque Ele não te mostra que somos iguais, não somos rivais. Só alguém que não teve a mesma sorte que tu, que tu. Vejo pelas igrejas e templos, em belas roupas e rosto risonho. Te vejo com os amigos na balada ou jantando, parece outra pessoa e não o seu de olhar frio e duro, que me olhou no sinal, que me julgou tão mal, que me tratou como... Meu nome é Valdemar Santos, sou filho de pai Xangô, com Oxum, e tenho muito a agradecer ao Sagrado para chegar até aqui, porque não foi fácil, porque muitas vezes as pessoas veem o que entra na casa da gente, mas não vê a hora que a gente sai, nem a hora que a gente chega. É tudo muito a sangue e suor. E com certeza é assim com a maior parte das pessoas que são guerreiras, que são trabalhadoras. Nós, dando seguimento a um ponto sobre a questão da importância das crianças, do Zeré, na religião matriz africana, é complicado, porque assim, ó, não é complicado, é força de expressão, porque a criança é tão sagrado, são os olhos do universo, é a nossa conexão com o universo, os nossos orixá. Então, a criança é a pureza, é a riqueza, é a alegria. Para eles, somente é festa. Tudo é motivo de brinquedo, tudo é motivo de riso. A pureza é extremamente 100%. A alegria deles também. Então, eu vejo assim, ó, pela vivência, por experiências, que as crianças, o Herê, é o sagrado na sua consciência, na sua onipresença. Então, é muito rico, é muito força concentrada. Porque que é olhar para o universo, para as estrelas, para o sol, para a natureza, é olhar para o sorriso de uma criança, é olhar para o brilho do olhar de uma criança. Então eu vejo assim, ó, que como esse brilho, essa luz existe, né? Essa luz devia ser mais dado valor para aqueles que têm um bebê,
para aqueles que têm uma criança, porque um dia foram crianças, um dia foram bebês, um dia foram uma luz. Então, é triste, mas é uma realidade que hoje o mundo vive. Mas toda criança, ela é o reflexo de uma luz onipotente. E muitos pais, muitas mães, né, sabem o que é isto, porque um dia foram bebês, um dia foram crianças, mas essa luz, essa alegria, foram tirados deles lá atrás. Então é muito difícil falar sobre uma questão de criança, de herê. Não tem explicação, não tem explicação. Sobre a questão de uma casa ou de um templo religioso, seja de qual a vertente, na aprimoração de uma criança. Eu vejo assim da seguinte forma: seja lá qual for o credo, seja lá qual for a religião, desde que a condução seja numa perfeita harmonia e dentro de uma integridade, eu acho muito sensato, assim, que a importância de um lado espiritual dentro do seio familiar, já vamos colocar assim, porque muitas vezes a pessoa, a família, vem de uma desestrutura familiar, mas ela não consegue controlar a família dela, mas ela tem o poder e força para controlar o seu segmento, que é a sua semente para o futuro. Então, como eu disse, né, as pessoas, elas têm essa força, basta ela querer, e está dentro delas, basta elas retrocederem ao passado, verem o que elas passaram, para que não quererem que o seu sucessor passe pelo que elas passou. Então, eu vejo a espiritualidade de uma força imensurável para orientação e discernimento para ser repassado por uma criança. Como, seja lá qual for o credo, como eu já disse, ou for o templo religioso, ou for a espiritualidade que ela exerça, que os pais exercem, né, para conduzir essa criança para um futuro melhor, para trazer um futuro para as pessoas seguintes, porque um dia ela vai ser adulto, ela, dentro desse parâmetro que eu estou colocando, ela vai saber conduzir a próxima criança do futuro. Mãe, tô com tanta saudade das guloseimas gostosas que tu fazia pra me esperar. E se nunca pode fazer, não tem nenhum problema. Aprendi rapidinho uma receita de fubá. Mãe, já faz tanto tempo que não tenho tempo pra deixar tu pentear meus cabelos e contar histórias do livro da tua vida, em que são dos capítulos. Que modéstia à parte, sei que tu gostas mais. Quantas foram tuas noites? Mãezinha, quantas foram tuas noites mal dormidas? Quantas foram tuas noites ao meu lado, eu queimando em febre, o desespero da noite a chegar. Mas cresci e não houve jeito, o mundo quis me devorar. Sei que tu sonhou me ver um rei doutor ou um soldado, o mundo quase me destruiu. E se não fosse teu amor, tua lágrima me lembrar, eu não saberia voltar. Teu olhar
cuidando mesmo agora, ainda pesa sobre mim. Sei que nunca vais partir, tua mão no meu cabelo ainda é real onde eu andar. Mãe, 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 mãezinha, quantas foram tuas noites mal dormidas, quantas foram tuas noites ao meu lado, eu queimando em febre, o desespero da noite a chegar, mas esqueci, não houve jeito, o mundo quis me devorar. Sei que tu sonhou me ver um rei doutor ou um soldado, o mundo quase me destruiu. A mãe, 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 a mãe, mãe, a mãe, 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 a mãe, mãe, a mãe, 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 a mãe, mãe, a mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe.